Porque existe uma concepção antiga do imagery, da volta de Jesus. Foram construídas muitas cenografias, muitos presépios escatológicos para definirem a volta de Jesus. Então, em todos os quadros católicos e em todas as imagens criadas também, desenhos do protestantismo, que não são em grande quantidade, mas no século XIX e no início do século XX houve muitos desenhozinhos dessa volta de Cristo, que é um Jesus que chega com cara do Cristo esplendoroso, glorificado, ressuscitado, mas com aquela cara imaginada, que nunca ninguém viu, exceto os que conviveram com ele na primeira geração e que tiveram a oportunidade de vê-lo ressuscitado de entre os mortos. Quem não viu, ouviu histórias narrativas e, como vocês já perceberam, os evangelhos não são nem um pouco preocupados com qualquer tipo de descrição física de Jesus. Nenhuma. Se diz que ele era judeu, e é óbvio, ele era judeu. Era da linhagem de Davi, que foi muito misturada. Davi foi um homem louro, ruivo, de boa aparência, mas que viveu 1000 anos antes. E depois disso houve uma quantidade enorme de misturas genéticas. Eles contavam especialmente a figura paterna, como pertencendo à genealogia original, no caso a de Davi. Mas as figuras maternas não eram incluídas, a menos que houvesse uma necessidade total para mostrar que aquela pessoa tinha um vínculo com aquela genealogia a qual se atribuía importância. A gente tem a genealogia de Mateus, que vem com ênfase, Mateus 4, com ênfase na genealogia de Abraão, Davi e Jesus, 3 períodos, e com foco na linha genealógica de José, que de fato era o parente de Davi, do rei Davi. A genealogia de Lucas, você vê que é um pouco diferente. E ela começa ao contrário. Ela vai de Jesus descendo até o rei Davi. De Davi ela desce e chega até Abraão. De Abraão ela desce e chega até Adão. E a ênfase de Lucas é que Jesus é o filho da humanidade, é o filho do homem. E mostra que a mãe dele, que tinha uma linhagem sacerdotal, estava também vinculada à descendência de Davi, pelo fato de que ela própria tinha esse serpenteamento genealógico que se cruzava, que se interpunha em relação à genealogia de Davi, que é a pessoa que atribui fator genealógico e de realeza e messiado importante para os judeus. Mas tanto na genealogia de Mateus como na de Lucas, as coisas convergem e passam e cruzam e tem uma intercepção com a genealogia de Davi e com a cidade de Belém, onde Jesus nasceu. Então nós temos esse estereótipo que foi criado, porque o próprio Evangelho não nos dá nenhuma pista
sobre como é que Jesus parecia. E aí a imaginação é o limite. Como os que fizeram os primeiros quadros de Jesus já eram os pagãos romanos, porque os judeus e os cristãos de origem judaica jamais fariam um quadro de Jesus. Havia aquele sentimento judaico de não realização de qualquer coisa que pudesse ter a ver com idolatria, de maneira que até o quarto século você não tem nenhuma imagem que caracterize a figura de Jesus, como as pessoas imaginam que desde os primeiros tempos houve, quando na realidade nunca houve esse tipo de expressão. O que nós temos, por exemplo, é uma interpolação, ou seja, alguém enfiou nas narrativas de Flávio Joséfos uma descrição de um Jesus completamente europeu, um tal de Publius Lentulus. Publius Lentulus é uma figura que, se você procurar nas antiguidades de Joséfos, trabalhos completos de Joséfos, você acha a descrição de Publius Lentulus, que nunca foi vista como uma coisa real, que sempre foi entendida por aqueles estudiosos de Flávio Joséfos como sendo uma interpolação, uma coisa que foi enfiada ali, é bem curta, mas faz uma descrição muito bonita. E tem o texto paralelo de Flávio, de Publius Lentulus, que faz essa declaração da beleza de Jesus, como ele parecia com a mãe, os olhos dele eram os olhos azuis profundos, o cabelo era cor de mel, e ele tinha uma barba comprida à moda dos nazarenos, um tipo de pele forte, branqueada, mas amorenada pelo sol, e tem descrições do porte físico extraordinário, bonito, atraente. Publius Lentulus foi a figura que construiu essa primeira imagem completamente europeia. Aí, daí para frente, nós tivemos essa sucessão de Jesuses. Às vezes são até autorretratos do pintor, que põe a sua carinha ali no lugar da de Jesus, mas virou objeto de orações, de devoções, de adorações, de preces, de intercessões. As pessoas se ajoelham diante daquele Cristo. Alguns são mais esquálidos, tem alguns feitos em determinadas épocas, como na Renascença, onde aquela virilidade brutal dos homens deu lugar a uma certa delicadeza à figura humana, uma delicadeza europeia, uma delicadeza dos nobres italianos e depois dos nobres franceses, tem uma delicadeza. Aí você vê aqueles cristos mais suaves, mais magrinhos, alguns até mais sensíveis, de mãos menos intensas ou rijas. E aí, conforme os tempos vão variando, esse Cristo vai mudando de acordo com a teologia. Aí vem aquele Jesus que acabou sendo adotado em quase todos os grupos religiosos,
que é o Jesus do espiritismo, o Jesus do esoterismo, o Jesus da Legião da Boa Vontade, e todos eles parecem muito com o Jesus do coração de Jesus, aquele Cristo alourado, de plexo largo, aonde o coração aparece, também com os olhos claros, é uma figura mais forte. Quando a gente quebra o paradigma protestante de não fazer nenhum desenho, nenhuma imagem de Jesus, já é nos aproximando e entrando no século XX, porque no século XIX havia pequenas gravuras de Jesus para as crianças. Há um Jesus meio de perfil, desenhado à mão, um pouco tosco, e as criancinhas como se fossem gibis para poder dar aula nas escolas. E no início do século XX, aqui nos Estados Unidos, desculpe, eu estou com alguma coisa na garganta, uma certa ardência, no início do século XX, nos Estados Unidos, começou a surgir aquele Cristo risonho, vocês já viram? O Cristo americano, o Cristo das igrejas americanas, ele é um cara esportivo, risonho, forte, assim, um galã. Ele chega e tem o corpo bem definido. Vocês não me digam que nunca viram. Nas igrejas americanas é normal. Aquele Jesus que sai e encontra a ovelhinha perdida, volta com ela nas costas e um sorriso de empresário vitorioso que conquistou grandes coisas. É uma imagem interessante. Nas igrejas americanas você encontra em muitos e muitos e muitos lugares. Mas Jesus não escapa de ter ganho a cara das gerações que o pintaram, porque o Jesus original nunca foi pintado. Os apóstolos jamais fariam algo dessa natureza. Não tem uma descrição em nenhum evangélico que não o trate de maneira conceitual. Mateus o chama de filho de Davi. Lucas dá uma ênfase muito grande, Mateus também, no filho do homem. Marcos não tem nem genealogia, já começa com esse Cristo aparecendo para ser batizado por João Batista. E no Evangelho de João é um conceito grego, do verbo, do logos, que João se familiarizou com ele durante o tempo que morou em Éfeso e Mileto, até o fim da vida, quando foi exilado na ilha de Patmos. Por quê? Porque em Mileto foi que a ideia do logos, da razão que dava sentido a todas as coisas no universo, foi concebida muito tempo antes dos principais filósofos clássicos. Foi concebida no tempo de Tales, de Mileto, e daquela escola de filosofia, que era também uma escola muito naturalista, muito física, muito astrofísica, muito preocupada com o universo e a relação da vida humana com o todo universal. Nasceu da palavra grega logos, que significa o verbo, aquilo que concatena, que traz liga, que traz conteúdo, que traz sentido, que explicita significados, que é o verbo. E aí dessa ideia João se apropria e vê que não tem no mundo, nas linguagens todas que ele conhecia, não havia nada, nem expressão alguma, que pudesse compatibilizar melhor com o que ele tinha visto em Jesus, como ele diz na primeira epístola dele, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. O que nós vimos, o que as nossas mãos apalparam,
o que nós tocamos, o que os nossos olhos contemplaram com respeito ao Verbo da vida. Isso que nós vimos, pegamos, sentimos e sensorializamos, e que foi inegável, porque nós convivemos com ele 3 anos e meio. E depois que ele ressuscitou dos mortos, convivemos com ele mais 40 dias e 40 noites, ouvindo a respeito do reino de Deus, e ele já estava ressuscitado, carregando a glória da eternidade nele próprio, mas ainda com todos os contornos humanos, com as marcas dos pregos, com as marcas dos ferimentos da cruz, com as marcas da contingência histórica dramática da crucificação, mas nem assim eles o descrevem. Tomé quer saber como é que é, eu não creio. Só se eu vir, só se eu pegar, só se eu tocar, só se eu meter a mão do lado, aí eu começo a acreditar. Jesus se manifesta, aparece, Tomé recebe a convocatória de Jesus de dizer: pega aqui, meu filho, toca, vê que não é um espírito, eu não sou um fantasma, eu não sou um ectoplasma, eu sou eu ressuscitado, corpo, carne glorificada, ressuscitada de entre os mortos. Não sou um espírito que não tem carne, nem sangue, nem ossos, como tu vês que eu tenho. Pega, apalpa, vê que não, a tua mão não me atravessa. Eu posso atravessar a parede quando eu quiser. Espaço-tempo não são limites para mim, conforme vocês me conheceram, tendo que ir de um lugar para o outro, me transportando com vocês. Agora não, acabou. Agora eu simplesmente sou aonde eu quero. E eu sou em todos os lugares, porque em todos os lugares eu sou. A minha manifestação de visibilização aqui é uma oportunidade que vocês estão tendo. Mas não significava que outros, ao mesmo tempo, não pudessem ver a mesma coisa em outros lugares da Terra. É que o Evangelho se atém ao testemunho dos que conviveram com ele, andaram com ele durante os 3 anos e meio, depois durante os 40 dias e 40 noites após a ressurreição. Mas não há uma sequer descrição. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eles foram absolutamente radicais em relação a tudo, a não erigirem um lugar de culto, a abolirem o sagrado. Havia uma iconoclastia na fé dos discípulos originais, conforme Jesus tinha vivido. Ele ia ao templo, mas ele não adorava no templo. Ele orava onde ele queria, ele não subia ao templo para orar. Ele subia ao templo para ensinar. Ele orava onde ele queria, nos campos, nas grutas, nas campinas, à noite, de dia, sozinho, acompanhado, a maioria das vezes sem ninguém. Ele praticava o entra no teu quarto. No caso vai para o deserto, entra numa gruta, some dos olhos dos demais. E eles levaram isso tão a sério que não fizeram nenhum portrait, nenhum tipo de desenho, nem que fosse básico, e não consagraram nenhum lugar para adoração. Pedro chama de a montanha da transfiguração, que eu tenho certeza que foi o Monte Hermon e não o Monte Tabor, por uma série de razões históricas. Eu tenho essa convicção desde a primeira vez que eu fui a Israel, nos anos 70. Tanto é que era normal todo mundo ir para o Monte Tabor
considerado o lugar da transfiguração, eu fui lá, olhei, examinei a Escritura e falei para quem estava comigo: não é aqui de jeito nenhum. Se tem um lugar que pode ser, esse lugar da transfiguração é o Monte Hermon, que você vê muito bem do alto do Tabor, você vê os picos nevados do Hermon, porque o texto de Mateus 16 diz que ele estava indo, tinha passado da Galiléia, estava indo na direção de Cesareia de Filipe, que fica onde? No sopé do Monte Hermon. Chegaram na Cesareia e subiram. E aí aconteceu a transfiguração com Pedro, Tiago, João, Jesus, e apareceram Moisés e Elias. E aí Pedro, muito mais tarde, se referindo à voz do céu, que eles ouviram dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. E que eles, levantando os olhos, não viram a mais ninguém. Moisés e Elias tinham sumido. Não tinha ficado nem a nuvem luminosa para servir de fetiche adorativo. Nada. Tinha ficado somente eles com Jesus. E Pedro faz alusão a esse dia dizendo: porque quando o vimos no Monte Santo, mas o lugar nunca foi tratado como um lugar sagrado. Você não vê os cristãos irem para lá, como Pedro tinha sugerido na hora da transfiguração, lembra? Senhor, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, sem saber o que dizia, porque era uma loucura fazer uma tenda para Jesus, Moisés e Elias. Sim, uma tenda consagrada. Fica aqui em estado de glória, que a gente traz o povo para vir te ver assim, ó, maravilhoso, glorioso, com essa purpurina celestial impressionante. Fica aqui, mas aquele cenário foi acabado, just like that. E quando eles abriram os olhos, estava só Jesus. A ele ouvi. Foi a última coisa que ouviram. E abriram os olhos e Jesus estava lá para ser visto sozinho, sem aparato, sem Moisés, sem Elias. Passaram, sem tenda, sem tabernáculo, sem templo. O templo são todas as coisas. E cada ser humano é templo de Cristo. Porventura, habitaria eu, pergunta o Senhor, em santuários feitos por mãos humanas? E vós quereis me construir uma casa? Ora, os céus dos céus não me podem conter. Os céus dos céus, o universo é uma bobagem. Todos os cosmos, todas as galáxias, todos os multiversos, todas as dimensões, todos os mundos paralelos, tudo isso não me pode conter. Eu não existo em nenhum lugar. Todas as coisas existem em mim, mas eu não sou achável em nenhum lugar. E vocês querem construir uma casa para mim? E até hoje, você vê que a grande idolatria cristã é a casa de Deus, onde tem o gasofilácio de Deus, aonde se põe o dinheiro de Deus, aonde tem um púlpito, onde os que falam a palavra de Deus sobem lá. Um monte de coisas, mesmo que você abandone o sagrado católico, o sagrado protestante ou pentecostal é cheio de mandingas e fetiches, cheio de objetos de culto, e esses lugares são a casa de Deus. Se você faltar, você está devendo ponto. Se você não chegar e não puser o dinheiro lá, Deus não te reconhece. Foi tudo reduzido a uma divindade de valor muito pequeno, a uma divindade cananeia, a uma divindade produzida pela imaginação de africanos, de indígenas,
de católicos, de protestantes, mas tudo imaginação humana. Como Jesus mesmo disse à mulher em Samaria, que disse: onde é que a gente deve te adorar? O lugar de adorar a Deus, aqui no Monte Gerizim, o Monte das Bênçãos, consagrado por Moisés como lugar das bênçãos? Ou em Jerusalém, como vocês, os judeus, dizem que deve ser, no Templo de Jerusalém? Para onde é que a gente vai? Aqui é o lugar das bênçãos designadas por Moisés. Lá é o lugar do templo construído por Salomão. Aonde é que a gente adora? Aqui ou lá? Aqui é a terra de samaritanos, que os judeus odeiam, embora sejamos parentes. E lá é a terra da Judéia. E o Messias mesmo vem dos judeus. E mesmo Jesus dizendo a salvação vem dos judeus porque o Messias viria da tribo de Judá, ele diz: mulher, em verdade eu te digo, que nem aqui neste monte Gerizim, nem tampouco no templo de Jerusalém, ou na cidade de Jerusalém, são os lugares aonde se deve adorar, porque Deus não é lugarizável. Todos os lugares são em Deus. Então, se todos os lugares são em Deus, qual é o lugar aonde se deve consagrá-lo para que ele se torne casinha de Deus, chalé de Deus, mansão de Deus, catedral de Deus, qualquer coisa de Deus? Se os céus dos céus não podem contê-lo, e se Jesus disse que não era em nenhum daqueles lugares dos mais respeitados, de acordo com a literatura dos judeus e dos cristãos que adotaram a Bíblia judaica como sua escritura também. Não, em nenhum dos dois lugares. Nenhum dos dois lugares é o lugar onde se deve adorar. Deus está buscando adoradores que entendam que Deus não é lugarizável, que Deus não tem CNPJ, nem tem CPF, nem tem CEP, nem tem registro em cartório. Deus habita exclusivamente, preste atenção, exclusivamente com o quebrantado e com o contrito de coração. E essa não é uma realidade que a gente possa avaliar por erguer de mãos, por chorar. E você olha, não tem uma lágrima escorrendo quente pela face, molhando o peito, não tem nada, é só gritaria, ou só peão seco rodopiando na carne, na carne. E Deus está procurando gente que o adore, que adore no silêncio do coração, que feche a porta do quarto, que procure um lugar deserto, que suba um canto quieto, sozinho, que não faça propaganda, porque o santuário sou eu, ele me habita, eu sou santuário do Espírito Santo, ele mora em mim. É aqui que eu adoro a Deus, é o único lugar onde Deus se deixa adorar. É com o quebrantado e com o contrito de coração. Eu sei que algumas pessoas não gostam de ouvir isso, fogem disso, porque enfiaram no coração delas, desde que elas eram muito pequenininhas, de que Deus tinha uma casa. Os que foram criados na Igreja Católica lembram, eu me lembro, como garoto, menino, católico, protestante, batizado nos dois grupos, em Manaus, quando eu passava na frente dos templos católicos e eu via aquela lâmpada acesa lá dentro, eu sempre perguntava
O que significa aquilo ali? Aí tinha alguém que me dizia, é por sinal, acenderam a luz. Quando o padre acende a luz, é sinal de que Deus está presente. Como numa televisão, quando tem a luz on, significa que a gravação começou. Então, Deus está presente, a lâmpada acendeu. Antigamente era uma vela, agora é a lâmpada. Hoje tem de neon, tem de todos os tipos para designar a presença de Deus que está neste lugar. Deus está neste lugar. Quantas vezes você já ouviu isso? É quase impossível se começar um culto sem que se diga Deus está neste lugar, ou uma missa, Ele está no meio de nós. Sim, Ele está no meio de nós. Por causa dos ritos, da formalidade, do lugar. Eu conheço pouca gente que entra no quarto com essa convicção. Pouca gente que sozinho carrega essa certeza no coração. A maioria precisa de auditório, de público, de plateia para Deus, como se Deus só se manifestasse em plateias. Mas a nossa pergunta é, quando Jesus voltar, será que os crentes vão reconhecer? Depois de 2000 anos de imaginários, de concepções da volta de Cristo, especialmente nos anos 60 e nos anos 70, nós tivemos, antes disso, no tempo de Ellen White, dos Adventistas, e no templo de Rutherford, lá dos Testemunhas de Jeová, houve algumas pinturas de Cristo voltando no céu. Era aquele Jesus, mais ou menos, da história, uma média ponderada do Jesus da história católica, protestante, pintado com aquele monte de anjos, de branco, com asas, trombetas enormes. Parece que o único instrumento celestial é a trombeta. E lá vem aquilo, por causa do Apocalipse, do imagery, do Apocalipse, da simbolização, da arquetipia, do Apocalipse, das trombetas, que era o modo antigo de anunciar a chegada do rei, ou tocar um toque de recolher numa guerra, ou um toque de avançar, era tudo através da trombeta. Mas isso não quer dizer nada além de que nós, humanos e os antigos, imaginavam os toques para ação, para atenção, para vigilância, para acordar, baseado em trombetas, em cornetas, como até hoje é nos exércitos, especialmente na formalidade dos quartéis, porque nos campos de luta não existe mais a tal da trombeta, é tudo radinho falando aqui.